Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Inspirações. Hoje discutiremos o papel dos mídias na construção da democracia e na coesão social, explorando como a comunicação influencia a governação, a participação cidadã e o desenvolvimento do país. Mas antes, um especial agradecimento aos nossos patrocinadores. São eles: uma salva de palmas. A comunicação social é um pilar essencial das sociedades modernas, desempenhando um papel crucial na transparência, prestação de contas e promoção do debate público. No entanto, enfrenta desafios como a sustentabilidade financeira, a desinformação e a influência das redes sociais. A digitalização tem transformado o setor, ampliando oportunidades, mas também criando novos obstáculos à credibilidade e independência editorial. Para debater este tema e encontrarmos soluções para um setor mediático mais sustentável e plural, temos connosco um painel de especialistas que trazem diferentes perspectivas sobre o impacto dos mídias na sociedade moçambicana. Minhas senhoras e meus senhores, está a começar o programa Inspirações. Como eu disse inicialmente, estamos acompanhados de especialistas do setor. Quando eu soube da produção que teríamos um tema de comunicação, tive certeza que é um desafio enorme, porque nós estamos acompanhados de grandes ícones incontornáveis da comunicação em Moçambique. Vamos começar com a nossa rainha, Anabela Adrianópolis, ícone incontornável da televisão e rádio moçambicana, com mais de 45 anos de carreira, voz e rosto marcante da comunicação social. Anabela deixou a sua marca como locutora, pivô de telejornais, apresentadora de programas de grande audiência e atriz. Para além da sua atuação nos mídias, tem desempenhado um papel determinante na formação de profissionais de rádio e televisão, moldando gerações de comunicadores desde 1990. É também uma ativista comprometida, utilizando a comunicação como ferramenta de militância pelos direitos das mulheres e crianças, dando visibilidade às principais pautas da sociedade civil e promovendo um discurso de igualdade e justiça social. Uma salva de palmas para a Anabela Adrianópolis. Anabela, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao programa Inspirações. Obrigada, Vanessa. É um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Rogério Sitoe, figura central do jornalismo moçambicano, com uma carreira de 38 anos no Jornal Notícias, aliás, o maior jornal do país. Atualmente é presidente do Conselho Superior da Comunicação Social, cargo de nomeação presidencial, onde tem a missão de zelar pela independência dos mídias em Moçambique. Foi diretor editorial do Jornal Notícias durante 2 décadas, desempenhando um papel fundamental na evolução da imprensa moçambicana e na defesa da liberdade de expressão. É também reconhecido pelo seu compromisso com a ética jornalística e pela sua vasta experiência na formação de profissionais da comunicação. Uma salva de palmas ao Dr. Rogério Sitoe, que não quer ser chamado doutor, mas pelo seu CV merece o nosso reconhecimento. Seja muito bem-vindo ao programa Inspirações. A honra de terem convidado e estar aqui. Obrigada, Rogério. Sérgio Chuzane, especialista em comunicação para mudança social, com mais de 25 anos de experiência em projetos de desenvolvimento e comunicação inclusiva. Como diretor executivo da Associação H2N, lidera uma equipa de mais de 100 profissionais, promovendo iniciativas de jornalismo comunitário e fortalecimento das rádios locais. Sérgio tem sido uma força motriz na capacitação de comunicadores em áreas rurais e no uso de mídias participativas para dar voz às comunidades marginalizadas. É um defensor da comunicação como ferramenta de empoderamento social, criando plataformas inovadoras para ampliar o acesso à informação. Sérgio Chuzane, muito bem-vindo ao programa Inspirações e muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Muito obrigada. Uma salva de palmas ao Sérgio. E o nosso quarto convidado desta edição do programa Inspirações é o Adam Matimbe, acadêmico e investigador na área da comunicação, atualmente diretor do Centro de Comunicação e Marketing da Universidade Eduardo Mondlane, doutorando em comunicação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é também mestre em jornalismo e estudos editoriais, com um segundo mestrado em gestão de mídias digitais. Tem uma carreira sólida no jornalismo desportivo e ocupa o cargo de presidente da Associação Moçambicana de Imprensa Desportiva. A sua visão acadêmica e experiência prática fazem dele uma referência no estudo dos mídias e no fortalecimento do ecossistema comunicacional moçambicano. Adam, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao programa Inspirações e uma salva de palmas ao Adam Matimbe. Além dos nossos painelistas, também temos alguns convidados, jovens estudantes e não só, que têm interesse no setor da comunicação, que vão também aqui poder interagir e conversar conosco ao longo desta conversa. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Sejam bem-vindos ao programa Inspirações. Nós vamos começar com a nossa Anabela Adrianopoulos. Eu digo nossa porque quem realmente acompanhou o progresso ou o desenvolvimento da rádio e televisão durante Moçambique, estamos a falar de quase 30 anos ou mais, e a Anabela já tem mais de 45 anos, conhece este rosto e sabe perfeitamente o quão profissional a Anabela é. Anabela, os mídias têm o poder de informar, educar e influenciar a opinião pública, sendo uma ferramenta essencial para o debate democrático. Como garantir um ecossistema mediático que promova um espaço informativo plural e independente? Eu acho que colocas uma questão bem difícil. Garantir é muito difícil, não é? Como é que a gente garante isso? Eu sou de uma geração, sou da geração do Rogério, depois a seguir a geração do Sérgio vem a seguir à nossa, e eu nunca estou a conhecer agora e estou encantada com a apresentação que fizeste, porque eu também fiz parte da minha formação no Brasil e eles são mestres em comunicação. Tenho uma grande consideração por aquela escola. Garantir é sempre muito difícil. Eu acho que a nossa geração, a minha e do Rogério, mas é uma geração que assentava os pilares, digamos, da comunicação na altura, quando os nossos mestres nos ensinaram, assentava mais na questão de educar, informar. Era um pouco essa a nossa missão. E aí sim cabia muito bem aquilo que tu colocaste, essa forma de influenciar a sociedade, observar a sociedade, mas influenciá-la também, não é? Com aquilo que a gente punha cá para fora, nos programas de rádio, nos programas de televisão, nos jornais, etc. Não é saudosismo, nem é estar a puxar as divisas a essa geração, mas eu penso que o momento político, não só moçambicano, a nível de África e a nível mundial, diria até, também era propício a que as revoluções estavam todas muito em efervescência, não é? Os ideais eram todos muito lindos, os sonhos eram muito risonhos, e tudo isso levava a que a gente trabalhasse a comunicação, toda a comunicação social trabalhasse no sentido de garantir que aqueles ideais, que aqueles sonhos fossem concretizados. E é por isso que apareciam aqueles slogans que o homem do marketing depois vai corrigir-me se eu estiver errada, mas aqueles livrinhos, não é? Que a gente tinha do homem novo, etc., era tudo nessa linha. E nós acompanhávamos isso
nos nossos programas, a nossa passagem à sociedade e o nosso educar, informar e até no entretenimento. Até no entretenimento, se a gente analisar a música que se fazia na altura, a música ligeira, nem estou a falar daquela música de bandas, etc. Até na música havia essa missão, não é? Não quero ser derrotista nem pessimista, mas eu acho que se perdeu um bocadinho essa missão ao longo destas décadas. E as coisas foram caminhando para uma outra maneira de fazer essa coesão social. Então, garantir que ela aconteça não é fácil quando tu és, quando nós somos supostamente um poder, mas ao mesmo tempo somos influenciados por um tecido cada vez mais estralhaçado da nossa sociedade. Somos os fazedores dessa comunicação, fazem parte, estão lá, vêm desse tecido estralhaçado e, portanto, quando a formação a nível superior é muito boa no sentido, existe muita, não é? Eu venho de uma fase em que só havia uma universidade no país. Hoje há montes, e há montes de licenciaturas em jornalismo, em comunicação. Portanto, a formação académica, há muita oferta, portanto não há desculpa aparente para as pessoas não serem suficientemente bem formadas para cumprirem bem esse papel. No entanto, também estes meios maravilhosos que nós temos hoje, eu estou a ver aqui colegas que dominam hoje máquinas que nós há 20 anos não tínhamos, não é? E, portanto, com isto tudo e com a facilidade de ter isto aqui, num simples telemóvel, também criou um outro tipo de comunicadores e de influenciadores e de participantes dessa tentativa de coesão social. Porque, no fundo, eu acredito muito que quando estes jovens que estão entre os 20 e os 30 trazem dos seus smartphones informação, no fundo eles querem ver aquilo que nós, nestas instituições grandes, que são as rádios e as televisões bem postas, eles não veem. E os miúdos entre os 20 e os 30 querem ver aquilo que acontece lá, na sua realidade. É difícil e isso é uma não dívida notar. nossa, portanto garantir é relativo. É difícil não notar que este tema emociona muito. Emociona-me muito, emociona-me. Eu tenho, para além da formação, para além de muitos, e tu és uma delas, modéstia à parte. É por isso que eu disse que era um desafio estar aqui a entrevistá-los. Ao longo dos anos, eu acompanho-vos, não é? Acompanho a vossa trajetória. E os novos que me chegam-me com outros desafios. Desafiam-me a outro tipo de formação que não era aquela quando foi do teu tempo, percebes? Muito obrigada, Anabela. Foi uma honra ter sido sua aluna na formação. Muito obrigada. Obrigada. Eu é que tenho uma honra enorme em ver-te aqui. Rogério, a mesma questão para si. Não sei se compactua com tudo que a Anabela esteve cá a fazer, essa explanação toda sobre o que é que ela sente em relação ao poder dos mídias de informar, como garantir um ecossistema mediático que promova um espaço informativo plural e independente, na sua opinião. Obrigado. Antes de responder o como, eu gostaria de traçar só algumas premissas. O jornalista é produto do seu tempo.
E o jornalismo que se pratica emana do tempo em que ele está na sociedade. Exato. Portanto, eu às vezes vejo, é uma tendência nossa, natural, de olharmos o antes e o agora. Eu sou defensor de que, excluindo a parte tecnológica, porque essa é uma obviedade, mas indo para a parte profissional do exercício da profissão, eu gosto sempre de partir dessa premissa de que o que se produzia e a forma como se produzia socialmente e profissionalmente antes não tem de forma alguma ser como o que se produz hoje. Exato. Estamos a falar de sociedades completamente distintas. Alguns de nós viemos de uma sociedade de partido único, uma sociedade centralizada, revolucionária. Quais eram os pressupostos? Os pressupostos é que a responsabilidade individual, do ponto de vista de hierarquia, de valores, era um pouco menor comparativamente à responsabilidade coletiva. A responsabilidade individual coloca sobre o indivíduo, passa a redundância, todos os valores sobre como fazer e como agir, mesmo do ponto de vista profissional, que é o que é agora. O indivíduo social agora tem maiores liberdades e, por consequência, devia ter maiores responsabilidades, porque ele quase que fica dentro da sociedade e ele tem maior autonomia. No nosso tempo, não. No nosso tempo, o indivíduo social, o jornalista, ele tinha responsabilidades, mas havia uma pressão coletiva, uma pressão institucional, que é do ponto de vista de todas as estruturas da sociedade, de governo e outros, sobre o indivíduo que ou fazia. Ok? Porque ou fazia. Porque se não fizesse, a repreensão não era apenas socialmente exercida, mas era exercida de outras formas, de exclusão, de violência física e outras. Hoje é cada vez menos. Então, estes dois produtores, estou a falar da sociedade, estes dois produtores deste indivíduo social, que é jornalista, que é produzido pela sociedade, geram comportamentos profissionais diferentes. Exatamente. Portanto, hoje nós costumamos ouvir dizer que jornalistas não são éticos, ou são menos éticos. Jornalistas são menos profissionais, cumprem menos as regras deontológicas. Mas não é possível compreender esse jornalista de hoje fora da sociedade a que ele está inserido, a que ele que o produz. Há uma máxima para os jornalistas que diz assim: o juiz esconde os seus erros e as suas fragilidades profissionais na cadeia. Não gosto muito de dizer isso, mas é a máxima. O médico esconde os seus erros e as suas fragilidades num sítio que eu não vou mencionar aqui o nome. O jornalista não tem para onde esconder, porque a função dele é trazer, tudo que ele faz é público. Exato. Então não tem como esconder. Então, são mais visíveis os erros e os problemas, as deficiências e os déficits que o jornalismo atualmente comete do que o das outras profissões. Não quer dizer que as outras profissões não cometam na mesma proporção ou mais. Por que eu estou a voltar a falar sobre isto? Porque eu quero dizer que é preciso reconfigurar e ver os déficits que nós temos, éticos, deontológicos e outros, na comunicação,
em função daquilo que a sociedade produz. O jornalista vive também no bairro. O jornalista tem partidos. O jornalista só não aparece na rua a montar barricadas porque não fica bem, mas também tem sentimentos. Eu penso que mais à frente poderíamos falar sobre Podemos, isso. sim. O problema é quando ele transporta todos esses sentimentos para o exercício da sua profissão. Mas ele é produto dessa sociedade, Exatamente. não temos como falar de jornalismo hoje sem olhar para a como é sociedade. que estão hierarquizados os valores sociais hoje na generalidade. Muito obrigada, Rogério. Estamos mesmo aqui no enquadramento. Suzane, o Suzane lida com o mídia na perspectiva de sustentabilidade. A mesma questão para si, como garantir um ecossistema mediático que promova um espaço informativo plural e independente? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Como disse, é uma honra aqui estar. Mais do que participar e dar o meu contributo com algumas ideias, é ouvir estas aulas de sapiência. E Estamos que aqui aulas, a receber. Muito obrigado, Anabela. Da Muito Anabela, obrigado Rogério. pela vossa generosidade em partilhar estes conhecimentos que Exato. de outras formas provavelmente não teríamos. Uma outra oportunidade. Exatamente. Pois. Bem, a comunicação local ou comunicação comunitária não tem estado a evoluir tanto como os outros, ou a comunicação urbana, se é assim podemos dizer. Infelizmente ainda temos um país que o acesso à digitalização é lento, embora esteja a crescer. O acesso à internet ainda não é naturalmente muito abrangente para o Moçambique todo. Por isso, as rádios comunitárias desempenham um papel fundamental. Pois. E elas têm menos concorrentes no acesso à informação das populações. Fiquei chocado quando soube há meses, porque foi no ano passado, um estudo publicado por uma entidade governamental que dizia que as rádios comunitárias, já ninguém ouve rádios comunitárias. Se elas, na verdade, são a única fonte de informação para as comunidades, como é que elas não são ouvidas? Como é que as populações têm acesso à informação? Eu penso que Esta perspectiva foi urbana, de certeza. De certeza que é alguém que está no centro da cidade e não tem uma ideia do que é que se passa nas zonas rurais. Ou então é a forma como a questão na pesquisa pode ter sido feita. Também. Nós temos estado a fazer, para além de trabalhar para o fortalecimento das rádios, no treinamento de jornalistas comunitários e de gestores das rádios comunitárias, também fazemos alguns estudos de audiência como uma atividade formativa. Porque nós pensamos que é importante que os próprios jornalistas, que as próprias rádios, consigam perceber a sua audiência. Pois. Pelo papel que desempenham. Não é? A rádio não está lá apenas para informar. Se calhar ia pegar o que a Anabela disse, que antes tinha este papel de informar e educar. Exato. As rádios continuam com um papel muito grande de educação. Muito grande, porque quando se produz programas para combater a desnutrição crônica, não é só informação, é educar. Como preparar alimentos fortificados para que se combata a desnutrição, como prevenir a malária, como prevenir a cólera, né? A desinformação em torno da cólera. Há muitas. Então, é informar, mas acima de tudo educar. Então, nas comunidades, as rádios comunitárias desempenham esse papel. É por isso que nós vemos hoje que há uma diferença. Comunicar nos centros urbanos é diferente do comunicar nas zonas rurais. Então, Totalmente diferente. quando se traz essa perspectiva de que as rádios deixaram de ser relevantes, e que não é verdade, Não. nós estamos lá todos os dias e elas estão lá todos os dias a operar no meio de muitas dificuldades, mas estão a operar, estão a produzir informação. Então eu penso que os desafios são ainda maiores, porque, por um lado, o acesso à formação, o acesso à qualidade de ensino, portanto, temos mais entidades ou instituições de ensino, como a Anabel dizia hoje, mas muitas dessas instituições estão nos centros urbanos, não estão. E continuamos a ter jornalistas de rádios comunitárias que produzem informação, que difundem informação, despertados
pelo interesse de comunicar, porque ouviram alguém a comunicar na rádio, chegam na rádio e muitos deles começam a aprender o beabá da comunicação na rádio. Muitos deles têm nível básico, 10ª classe, e alguns já conseguem ter o nível médio, então não têm o nível superior. E esses têm a missão de não apenas informar, mas também educar. Adão, estudo dos mídia. Como garantir um ecossistema mediático que promova um espaço informativo plural e independente? Na sua opinião. Obrigado pelo convite. É uma honra para mim partilhar uma plateia e também partilhar conhecimentos com os meus mestres, desde logo a Anabela. A Anabela foi minha mentora também no rádio, sou radialista, e o Sérgio acabou de dar uma excelente aula de rádio há pouco tempo. Na semana passada, numa aula inaugural de rádio, estudantes da Universidade Eduardo Mondlane, que fazem radiojornalismo, eu fazia uma pergunta em relação a que meios é que eles recorrem para receberem informação. Muitos apontaram, claro, a televisão e depois as várias plataformas digitais. Isto para fazer uma relação direta com aquilo que disse o meu mestre também, o professor para mim, Rogério Sitoy. Ele faz uma relação muito interessante do jornalismo e da sociologia, não fosse ele da área sociológica. Então, e diz bem que o jornalismo nasce, ou pelo menos usa muito daquilo que é a escola sociológica. Muitos autores que nós buscamos no jornalismo, muitas abordagens que nós fazemos no jornalismo são abordagens que têm raízes sociológicas. Não fosse, o jornalismo também é uma profissão que olha para o dia a dia da sociedade. Então, acho que a escolha do painel aqui foi criteriosa e geracional. Começou-se pela Anabela, depois o professor Rogério, o Sérgio Chuzani, que facilitou-me a aula de rádio. Ele faz uma abordagem excelente em relação à rádio, e da amostra que eu tive, da pergunta que eu fiz, a amostra, estou a falar de estudantes da Universidade Eduardo Mondlane, onde não temos apenas uma perspectiva urbana, temos estudantes que vêm de todo o país. Os estudantes disseram que não usavam rádio como meio para obter informação. Entretanto, um disse que ouvia rádio quando estivesse na companhia do pai, da casa para a universidade, e outra acidentalmente. Conhecia um e outro programa de rádio. Então, o enquadramento é que os jornalistas que nós formamos, ou os jornalistas também, têm esta tendência de olharem para a conjuntura atual, para o contexto atual, onde existe a chamada febre da digitalização, pese embora se descure deste grande papel que a rádio tem a nível das comunidades. Porque se tivermos que olhar para a rádio a nível das comunidades, elas apropriam-se até do próprio conteúdo que é passado para o grande público. Então, utilizando um pouco da minha veia radialista para fazer uma síntese da pergunta que é feita, como, se calhar, na perspectiva até de formadores dos futuros jornalistas, é preciso que se olhe para estes avanços tecnológicos de forma a que tenhamos um ecossistema consentâneo com aquilo que é a sociedade que hoje vivemos. É uma pergunta muito difícil que dá uma tese de doutoramento. Muito obrigada, Adão. Nesta fase, nós fizemos um breve enquadramento sobre o tema desta edição, o papel dos mídias na construção da democracia e na coesão social. Nós voltamos logo de seguida, vamos a um curtíssimo intervalo. Não saia desse lado. O Imola é um catalisador de inclusão financeira. Só o facto de termos uma telefonia móvel nessas zonas
rurais, com acesso a um telefone, pode fazer transações com uma rede de agentes que nós temos espalhados pelo país. O Imola por si só é um catalisador de empregos também. Levamos mais jovens ao mercado de emprego. Moçambique celebra 50 anos de independência. O Imola é e vai continuar a ser o parceiro para o desenvolvimento sustentável do país através da inclusão financeira. Estamos de volta à segunda parte do programa Inspirações, esta edição com o tema O papel dos mídias na construção da democracia e na coesão social, e como convidados, só para poder lembrar e refrescar aqui a memória dos nossos telespectadores e convidados, nós temos o Adão Matimbe, muito obrigada mais uma vez, Anabela Adrianopoulos, Rogério Sitoy e Sérgio Chuzani, para conversarmos em volta deste tema extremamente importante para a nossa sociedade. A proliferação de fake news e os desafios financeiros ameaçam a integridade do jornalismo. Como garantir que os meios de comunicação permaneçam viáveis e confiáveis? Este é o nosso subtema desta segunda parte da nossa conversa. Eu vou começar com o Rogério Sitoy. Rogério, a regulação dos mídias é essencial para garantir um ambiente informativo seguro, mas deve ser equilibrada para não comprometer a liberdade de imprensa. Como encontrar esse equilíbrio entre a regulação e a liberdade de expressão, na sua opinião? O tema regulação é sempre muito complexo. É problemático. Eu ainda quis ser suave. É problemático. Porque sempre que se evoca regulação, a primeira ideia que surge é limitação da liberdade de expressão. Pois. E no caso da imprensa, particularmente que estamos a tratar, é limitação da liberdade de imprensa. A questão é como é que é possível regular sem limitar o exercício da profissão. Porque regular já é limitação, mas sem limitar este excesso, esse princípio. É um debate que em Moçambique está a ocorrer. Eu, particularmente, sou defensor da regulação e a questão é regular por quê e para quê. O pressuposto de que, é um pressuposto filosófico socrático, de que o homem é por natureza um homem bom, não é suficiente, mesmo nas nossas profissões. Significa que nós temos que saber que temos limites e mesmo nas questões éticas em relação às quais eu sou um defensor apaixonado da comunicação social, eu costumo dizer que, sem muita invenção, os limites éticos já estão definidos, parte deles na própria Constituição. Quer dizer, o jornalista tem que os respeitar na Constituição e outros, proteger a questão da imagem, do direito à vida, da privacidade e outros. Então, regular é sobretudo a pensar no bem comum do exercício da profissão. Estabelecer os limites em relação a proteger os outros. Eu vou dar um exemplo. Os problemas que nós temos estado a assistir, que podem ser regulados, a regulação pressupõe, portanto, estabelecer normas de deveres e direitos, com maior especificidade. O que temos estado a assistir que são os problemas de natureza ética e deontológica na mídia. E eu não quero cair no erro de generalizar,
por causa de 2 florestas e pensar que vamos queimar toda por causa de 2 árvores, pensar que vamos queimar toda a floresta. Pois. Mas estamos com problemas sérios de ética e os problemas fundamentais. O jornalismo tem coisas muito claras. As regras éticas e deontológicas são claras. O grande problema que nós temos é uma intrusão dos nossos valores no exercício da profissão. Não quer dizer que é possível separá-los em absoluto, não existe. Há uma aproximação, mas é uma intrusão grave que nós temos. Hoje, eu olho para tudo que é mídia, de uma maneira geral, e dificilmente eu consigo distinguir onde está a opinião do repórter, do jornalista, e onde está os factos que ele quer apresentar. E no equilíbrio, na observação do que a gente pode ver, percebemos que a opinião está 70% sobre o total daquilo que são os factos. E a gente nunca percebe se aquilo que estamos a assistir é o que o jornalista pensa ou são os factos. O jornalismo, a base do jornalismo é a verdade, a busca da verdade. E a busca da verdade está relacionada com a narração dos factos. A narração dos factos, por sua vez, está relacionada com a confrontação das fontes. Este elemento decaiu. As outras questões já foram aqui levantadas, nomeadamente, nós assistimos programas quase que de total nudez em períodos que chocam com a questão dos nossos filhos, não sei se está. E não vou referir-me a outros programas. Hoje temos programas na televisão que, no meu ponto de vista, é uma transladação de programas brasileiros que têm outro contexto. Aqueles programas em que fica uma pessoa a falar, dá aulas de moral na perspectiva dele, dos factos na perspectiva dele. E aqueles programas hoje em dia parece que quem grita mais é quem atinge mais Então, a regulação tem por vista proteger o receptor final e estabelecer regras claras para toda a gente sobre como exercer a profissão de jornalismo. Mas não é só isso. Também tem por objetivo a regulação dizer quem é jornalista e quem é que não pode ser jornalista. Mas também tem outros. Eu lembro-me que em muitos países essa discussão da regulação é profunda. Na Inglaterra, lá nos anos em que se discutia, era por questão do monopólio. Nós não temos, mas temos que começar a pensar para frente. Há um exemplo, não sei se os dados estão atualizados, que 50% da mídia brasileira é controlada, por exemplo, por 5 famílias. Significa que, com o poder que se tem de mídia, pode-se influenciar na vida política. A função da mídia é influenciar. Pois. Não. É comunicar, é influenciar. É muito discutível essa questão de educar, acaba fazendo a tabela. Eu sou defensor da regulação. Sem dúvidas. Anabela, eu- em linha com o que o Rogério esteve aqui Eu estou absolutamente, nem tenho muito a acrescentar. Eu acho que já tarda. E já tarda há muito tempo. E só quando nós temos convulsões é que pensamos enquanto tardou essa regulação. Eu lembro-me quando há muitos anos estudámos em grupos nas empresas onde estávamos, não é? Nas instituições onde estávamos, a lei de imprensa para ser aprovada. Lembro-me deste exercício. E foi ali logo, aparece o multipartidarismo, etc. Mas essa regulação de que fala o Rogério, ou essa discussão sobre, já dura há uns 20 anos, pelo menos. Como fazê-la acontecer? Porque eu acho que uns e outros têm medo. Os jornalistas têm medo
que isso seja um policiamento da sua atividade, seja uma forma velada de censura. As instituições, as públicas, têm medo de que haja uma invasão de pessoas que pensem diferente e que, portanto, estraguem o status quo da coisa. E a verdade é que quem fica mal é o terceiro, que é a sociedade no geral. Quem fica mal, quem perde com essa ausência, com essa falta, é a sociedade em geral. E vemos o que vemos. O que temos visto nos últimos... É fruto disso. É fruto disso. Eu acho que nem quem de direito tem que ter medo disso, nem nós, profissionais, temos que ter medo de termos regras que nos balizem, porque é assim. O Rogério deu o exemplo na medicina e na justiça, etc. Mas eu pergunto-me quantas instituições de mídia têm códigos editoriais? Não têm. E já houve tempo em que era obrigatório. Para tu teres aquela licença, tens que apresentar um código. Não têm. Eu digo isto de boca cheia porque já passei por algumas. Não há nem sequer aquele código interno. Bem, enfim. Eu prefiro que o Adão fale eu já dessas coisas. Mas antes, Josane, nestes aspectos todos que foram aqui mencionados, sustentabilidade financeira, mas indo direto ao ponto, Josane, dinheiro. A sustentabilidade financeira dos mídias continua a ser um dos maiores desafios do setor. Que modelos sustentáveis podem ser explorados para garantir a viabilidade financeira dos mídias e assegurar o jornalismo independente? Existem exemplos de boas práticas que podem ser replicados em Moçambique? Este é um tema bastante interessante, a sustentabilidade financeira. Mas permita-me antes fazer um minuto. Sim. Só para completar o pensamento anterior. Pois. Eu dizia que um dos elementos que nós fazíamos no trabalho com as rádios era fazer estudos de audiência. E se calhar este elemento pode ajudar até a dar alguns subsídios ao professor Adão. Sim. Quando falava do pequeno inquérito que ele fez dentro da sala de aulas e tudo mais. Uma coisa que nós verificamos é que, um estudo que nós fizemos em 2021 e estamos agora a preparar um outro, é que quando perguntas a alguém se escuta rádio, remete-lhe ao dispositivo. Rádio. Eu digo isto por quê? Porque quando nós fizemos o estudo em 2021, verificamos que inicialmente muitas pessoas diziam que não escutam rádio. Mas então, imediatamente, ao dispositivo, pois. Imediatamente, quando comecei a ver os primeiros dados, uma vez que agora é possível fazer estudos em tempo real, a partir do telemóvel, e você vai recebendo os dados, eu pedi aos colegas para que parassem e introduzíssemos uma outra pergunta, que era como escuta rádio, e não se escuta rádio. Exato. E verificamos que 52%, estou a falar dos centros urbanos, Pemba, Nampula, Climane, Beira e Maputo, 52% dos inquiridos responderam que escutam rádio através do telemóvel. Muitos deles a bombinha, e que é o que é mais massificado. O indivíduo que tem a bombinha, que é maior número, Sim. que não é smartphone, é a bombinha, esta pessoa não tem a distração das redes sociais. Contudo, se vocês repararem, olhem na rua, quem tem bombinha sempre tem o auricular, o fio no ouvido. Está a escutar rádio. Então, perguntar se escuta rádio, remete ao dispositivo. Mas, como escuta rádio, imediatamente a informação muda. E muitos escutam rádio no chapa,
Nós já vimos vários programas, já ouvimos vários programas de rádio, onde, quando abrem linhas telefónicas, a maior parte das pessoas que estão a telefonar para a rádio estão no chapa. Então, há muitas pessoas que escutam rádio, só que não usam o dispositivo rádio. Achei interessante esta resposta do estudante que diz: escuto quando estou com o meu pai. Porque o pai ainda anda com o dispositivo rádio. O rádio de pilhas. Eu acho que agora o novo estudo do Adão Exatamente. vai ser mesmo como escuta rádio. Mas não é porque necessariamente não escuta rádio, principalmente nas zonas rurais, onde estão as rádios comunitárias, onde é o único meio de acesso à informação. Para quem não tem um telemóvel para estar nas redes sociais. Pois. Um outro elemento, falando sobre os fake news e esta forma como as informações muitas vezes são difundidas, não são factuais, eu gostava de fazer uma provocação aos órgãos tradicionais. É que, infelizmente, quando nós temos a regulação e enforça-se a regulação, muitas das vezes, pelo contexto político, social e econômico em que nós nos encontramos, gera autocensura. Não apenas do jornalista, mas também dos próprios órgãos, porque não querem ser conotados como desviados. Informar com isenção, imparcialidade, no nosso país, infelizmente é arriscado. Logo, você autocensura-se. E a autocensura gera falta de informação credível. E aí abre espaço para as fake news. Então, a responsabilidade, grande parte, e este é o meu pensamento, é a minha convicção, das fake news é a falta de informação completa de quem deveria dar essa informação completa. Mas por que não dá? Porque autocensura-se. E por que se autocensura? Porque não quer ser conotado. Então, se nós queremos combater as fake news, é importante que os órgãos tradicionais, sérios, sejam de facto imparciais e informem com isenção. Nós vimos, por exemplo, deixa-me dar só este pequeno exemplo. Dia 23 de dezembro, o Conselho Constitucional anunciou os resultados. De 24 começam a destruição. Muito lamentável. Contudo, um zapping pelos órgãos oficiais, um deles estava a dar ópera da Coreia do Sul. O país em chamas. Quando você se inibe de dar a informação do que está a acontecer e poder intervir em tempo real, desincentivar esses comportamentos violentos, o moçambicano não é um povo violento. Lembrar as pessoas que nós somos melhor do que isto. Não devemos destruir. Ao não exercer esse papel, porque não quer ser conotado como quem está a espalhar a destruição, você abre espaço para que quem tem interesses diferentes ou interesses não bons para a sociedade tenha espaço e audiência. Então, é importante fácil lembrar fazer conteúdos, desculpa, é tão fácil fazer conteúdos para mostrar que nós não somos aquilo. Sim, exatamente. Então, o que é que eu faço? Se eu estou a receber alguma informação, se eu estou a receber alguma informação que me parece fake news, naquele momento onde eu posso ir buscar a informação correta. Se o outro autocensurou-se para não ser conotado. Então, eu penso que há aqui uma responsabilidade, não apenas de quem produz fake news, que naturalmente tem os seus objetivos, mas a responsabilidade maior ainda é quem decide autocensurar-se. Não dar informação imparcial, escolher o tipo de informação que lhe convém, porque quer proteger determinados interesses. Então, é aí onde reside o problema da falta de confiança nos órgãos tradicionais ou nos órgãos credíveis, porque eles não dão a informação como deve ser. Ou dão informação parcial, ou não dão informação. Esse é que é o problema. Falando agora, respondendo já à sua questão sobre a sustentabilidade, exato. eu dizia ao mestre Rogério, epa, eu agora, a minha cábula vai ficar desconstruída, porque há 10 ou 15 anos, Moçambique foi realizada a primeira conferência, acho que foi de jornalismo moçambicano, uma coisa assim, não me lembro, e o professor, o mestre Rogério deu
uma aula muito importante. Na altura eu trabalhava num programa chamado Programa para o Fortalecimento da Mídia, e a minha área de atuação era mesmo esta de sustentabilidade de mídia, em que ele falava do triângulo da mídia moçambicana. Então, quando eu vi, eu disse, epa, agora já nem tenho como, porque o dono da ideia está aqui, então como é que eu vou mencionar? Mas é uma ideia válida até hoje. Estranhamente, conversávamos antes de iniciar o programa, que infelizmente não mudou quase nada. O mestre Rogério descreveu a mídia moçambicana num triângulo, em que cada um dos lados, portanto, que a mídia moçambicana tinha era controlada por 3 poderes, o poder político, econômico e a máfia. Mas há uma interligação entre estes 3. Quem detém o poder político também detém o poder econômico, nosso país é assim. Sim. E quem detém o poder econômico, muito desse poder econômico vem da máfia. Pois. Então, se o jogo de interesses triangula por estes 3, significa que para fazer mídia, você tem que estar, para fazer mídia e conseguir receitas, você tem que estar ancorado a um destes 3. Ou o poder econômico, só que este poder econômico é controlado pelo poder político. E o poder político, por sua vez, também tem infiltrados da máfia. O poder econômico controla a máfia. Então, como é que você consegue ser isento, imparcial e conseguir gerar receitas sem que estes 3 desempenhem um papel importante? É muito difícil, extremamente difícil. Infelizmente, pela nossa conjuntura social, política e econômica, é muito difícil fazer dinheiro na mídia sendo isento e imparcial. Porque parte de um pressuposto que, se você não está conosco, você está contra nós. Esse é o principal. E nós vemos agora a polarização, por exemplo, se você não está com uma determinada Formação política. Sim, você, quer dizer, e depois há o ataque que existe por você exprimir as suas ideias. Pois. Você não consegue nem exprimir uma ideia sua, imparcial, porque você é visto como estando contra. Quer dizer, Exato. é normal emitir uma opinião hoje e ser atacado pelos 2 lados, Pois. porque você não está a defender o meu lado. E o mesmo acontece com os órgãos de mídia. Se você quer fazer dinheiro, você abstém-se. E isto tem a ver com o que eu disse em relação às fake news, que a autocensura, porque quer garantir alguma receita, faz com que você abra espaço para as fake news. Mas tem um outro problema ainda. Sim. Falamos das agências de publicidade. Exato. Qual é o fator determinante para colocar um determinado spot numa televisão? Estudos da audiência. Estudos da audiência, então, a televisão que é mais vista ou o programa que é mais visto numa determinada hora. E a questão que se coloca é: por que é mais visto? Por quem é mais visto? Então, se o fator para uma empresa de publicidade colocar mais anúncio na minha televisão é mais audiência, então o que é que eu vou fazer? Vou produzir coisas para darem mais audiência. Pois. E estas coisas, que coisas são? Como constroem a sociedade? Como informam? E Qual é a péssima relevância? conduta. Como são feitas? Então, a corrida por ter mais audiência mina a qualidade. E vai àquilo que o Rogério esteve a dizer do nudismo Exatamente. e de práticas que... Mina a qualidade, porque eu quero ser o mais visto, porque sendo o mais visto, no relatório do estudo da audiência, que é o documento que a empresa de publicidade usa para colocar, eu quero estar em primeiro lugar. Pois. Então, como é que vamos garantir qualidade de conteúdos que informam, que educam, se o nosso objetivo é ter mais audiência para conseguirmos mais publicidade? Então, eu penso que há muitas coisas que teriam que ser reconstruídas e repensadas no país para que nós pudéssemos ter canais de geração de receitas para os órgãos de mídia que informam com isenção, transparência e imparcialidade. Obrigada, Sérgio. Adão, eu consigo agora, ainda neste espírito que estivemos aqui a discutir, a literacia mediática é uma ferramenta essencial no combate à desinformação. Que estratégias podem ser implementadas para promover uma maior literacia mediática na sociedade, garantindo que os cidadãos sejam capazes de distinguir informação verídica de fake news?
Bom, há muitas pontas aqui do debate que eu vou ter que aproveitar para construir o meu argumento. Primeira questão da regulação. É um desafio muito grande que o professor Rogério Sitoe tem como entidade que, no fim do dia, tem que lidar com estas questões de regulação dos mídias, atendendo à questão da digitalização, onde temos múltiplos canais. E depois faz bem a destrinça o professor Rogério Sitoe, porque ele diz que a Constituição já é o primeiro elemento regulador. Depois temos a lei de imprensa, que também já traz os princípios, as normas, como é que os jornalistas se devem guiar no exercício da sua profissão. Entretanto, hoje chegam novos desafios. Quais? A digitalização, os novos mídias. E a conversarmos, a questão era, regulamos o quê? Regulamos os órgãos tradicionais de mídia, regulamos os novos mídias e também estamos num contexto em que os órgãos de comunicação tradicionais migram para as chamadas redes sociais, colocam o seu conteúdo nas redes sociais. Então, se calhar o debate começaria, como é que nós regularíamos os novos mídias, ou seja, os mídias tradicionais migrados para as novas plataformas digitais. E depois temos a questão das liberdades individuais. Eu tenho as minhas páginas nas redes sociais e coloco o conteúdo que eu quiser. Será que é papel do Instituto de Comunicação Social fazer a regulação de conteúdo individual? Porque eu tenho as minhas liberdades. Jornalista ou não, eu coloco o meu conteúdo. Algum deles jornalístico e o outro nem tanto. Então, o debate começa aqui. Mas o certo é que é importante que a gente faça a regulação. Temos muitos canais de televisão que funcionam em streaming, que funcionam nas várias plataformas. Então, aqui, o nosso foco deveria ser olhar para quem faz a comunicação social efetivamente. Os outros, se calhar, caberia a outras instâncias também fazer a regulação dessas entidades. Eu tenho liberdades, mas também existem limites nas minhas liberdades. E isso está na Constituição. Ainda bem que a lei de imprensa também está a ser revista. Se calhar deveria olhar para estas questões de como é que se regula conteúdo jornalístico para quem faz efetivamente jornalismo. Existem hoje também plataformas de cidadão repórter. Pode não ser jornalista, mas acha que vai colocar o conteúdo jornalístico lá na página dele, ok? E depois vamos para outros conceitos. Se calhar é importante aqui desconstruir. Há 3 conceitos muito importantes. Fake news. O que é uma fake news? Uma fake news é uma imitação de uma notícia, com praticamente as mesmas características de uma notícia que um órgão credível vai colocar. Hoje, com a inteligência artificial, é muito fácil até aproximar características, até caracteres de uma certa televisão, fazer acreditar que aquele conteúdo foi difundido por televisão X ou Y e corresponde à verdade. Ou seja, isso é fake news, é uma notícia copiada que tem praticamente as mesmas características que aquela notícia que seria passada por aquele órgão de comunicação social, nós temos acesso. E depois estamos a falar de desinformação. Desinformação seria produção de conteúdos de forma intencional para desviar a opinião pública, para passar uma certa ideia. Essa disseminação de conteúdo ela pode ser feita por pessoas singulares, organizações políticas, por grupos podem fazer isso, desinformação. Depois temos a desmisinformação, que seria produzir este conteúdo, intencional ou não, e as pessoas apropriarem-se desse conteúdo pensando que é um conteúdo válido. O que é que isto vai gerar? Isto vai gerar o que nós temos estado a assistir hoje, a descredibilização dos órgãos credíveis, dos órgãos onde as pessoas deveriam fazer a verificação de conteúdos. E elas não fazem a verificação de conteúdos. É por isso mesmo esta crise hoje dos órgãos
públicos de comunicação, as pessoas não vão lá, não verificam o conteúdo. No primeiro conteúdo que encontram na rede social individual ou de uma televisão, como verídico, assume-se como sendo uma informação verdadeira, credível. Sobretudo numa sociedade onde a literacia, no seu todo, é muito baixa e depois a tal literacia digital também não existe. Ainda bem que temos um ministério hoje que vai lidar com isto. Porque se olharmos para a questão das redes sociais, estamos a olhar para a questão da democratização da informação. Está democratizada, ainda bem, as pessoas têm cada vez mais acesso à informação, mas é preciso que também tenham esta literacia digital, literacia mediática. Até que ponto este conteúdo é verdadeiro? Será que eu tenho que acreditar à primeira com estas características todas que eu trago de fake news, desinformação, misinformação? Então, eu próprio tenho que ter alguma literacia para acreditar ou não, e depois com a febre da partilha, eu partilho logo. Mas eu ainda não fiz a verificação. Eu, jornalista ou não, que faço a partilha, então, eu como jornalista primeiro devo fazer a verificação desses dados. Eu tenho muitos elementos. Primeiro tenho que ver, por exemplo, se esta informação passou por vários canais credíveis, esses canais têm alguma cultura de passar esse tipo de informação, verificar, por exemplo, questões relacionadas ao domínio, um site que passa esse tipo de informação. Portanto, são algumas destas questões que... Nós vamos voltar a esta questão da comunicação digital logo a seguir no terceiro bloco. Adão, não perca o fio de pensamento, Adão. Nós voltamos dentro de seguida, não saia desse lado, porque tem muito mais no próximo bloco. Até já. O Imola é um catalisador de inclusão financeira. Só o facto de termos uma telefonia móvel nessas zonas rurais, com acesso a um telefone, pode fazer transações com uma rede de agentes que nós temos espalhados pelo país. O Imola por si só é um catalisador de empregos também. Levamos mais jovens ao mercado de emprego. Moçambique celebra 50 anos de independência. O Imola é e vai continuar a ser o parceiro para o desenvolvimento sustentável do país através da inclusão financeira. E estamos de volta ao programa Inspirações, hoje com o tema O papel dos mídias na construção da democracia e na coesão social. Com painelistas Adão Matimbe, Anabela Adrianopoulos, Rogério Sitoi e Sérgio Josânia. Como eu disse inicialmente, estamos rodeados de grandes profissionais do setor da comunicação em Moçambique. Também deste lado temos os nossos convidados, estudantes e não só, que vão agora poder partilhar, fazer as suas questões, comentários a respeito de tudo que nós ficamos aqui a conversar. Vou pedir apenas que cada um se apresente, seu nome e sua questão, por favor. Muito bom dia, aqui Feliciano Bila. Eu não tenho uma questão, mas sim algum comentário que não leva mais de um minuto. A questão das fake news e desinformação. Eu acredito que seja uma questão que deve ser resolvida por 3 setores: sociedade, canais oficiais e o próprio governo. Isto porque, vou dar exemplos bem simples. Há anos atrás, quando ouvia-se algum boato, as pessoas ficavam atentas para o telejornal para poder ver se de fato aquela notícia constitui verdade ou não. Aliás, nem notícia, o tal boato constitui verdade ou não. Agora, o que acontece hoje em dia é que em algum momento os canais oficiais estão a omitir a informação. E, portanto, vai ser preferência do cidadão escutar aquilo que está a aparecer no Facebook e no WhatsApp. Exato. E não o canal oficial servir como verificador de informação.
Agora, uma outra coisa também que eu acho importante que estejamos atentos como sociedade. Não sei quais são os melhores mecanismos, é a questão da inteligência artificial. Ela tem um poder incrível. É capaz de imitar a postura do indivíduo, imitar até a voz do indivíduo para passar uma certa informação. E, portanto, nós como sociedade, nós como Estado, é necessário que passemos a investir na questão da inteligência artificial de maneira séria. Porque a inteligência artificial é o futuro e nós não podemos ficar para trás de nenhuma forma. Muito bem. E último ponto também interessante, relacionado com a questão da regulamentação da mídia. Faltam 15 segundos. Faltam, estás a contar? Sim, estou a contar. Tudo bem. É a questão da regulação da mídia tradicional. A mídia tradicional tem a tendência de migrar para o digital. Isso é normal e é bom para a questão da sustentabilidade. Portanto, é necessário também que ela tenha como uma das obrigações para questões de credibilidade, né, ter aquele sino de verificação que o Facebook pede. É tudo. Sim. Não há como fugir da tendência atual. Hoje em dia, para comunicar para um público diverso, é importante abraçar as novas tecnologias. E os próprios órgãos de comunicação tradicionais foram obrigados a fazer essa migração. Os órgãos que quiseram ou que fazem este processo tarde e não têm o apoio estatal, que são os órgãos públicos, perderam a oportunidade de, no momento certo, pelo medo do desconhecido ou pelo medo, pelo receio da ousadia, porque tem isto, né? Eu posso ter medo porque desconheço, não sei o que realmente isto é, pode me tirar da zona de conforto, mas também não quer ser muito ousado, porque pode gerar percepções diferenciadas. Então, se você perde o comboio, o barco da digitalização, acaba não atingindo o público diverso que nós temos no país. E está visto que grande parte dos jovens, e como foi falado aqui, perderam credibilidade nos órgãos tradicionais. E que muitas das vezes não se revêem com os temas que são debatidos, com a forma como as notícias são abordadas e a velocidade com que se produz informação hoje. O cidadão repórter, cada um de nós, não é? Infelizmente, até usamos de certa forma mal, porque quando há uma situação de acidente, a preocupação primeiro é filmar o acidente para partilhar e não em socorrer as vítimas do acidente. E às vezes, quando você acaba de filmar, vai para tentar socorrer, já pode ser tarde. Uma vida pode ter se perdido, mas a ideia de comunicar e de partilhar, de tornar-me relevante perante os meus, de que eu sempre partilho as coisas, acaba criando esses desafios que foram elencados pelo professor Adão, que é a questão da desinformação, que é a questão da misinformação, que é também a questão do fake news. Então, não há como fugir da digitalização. Há oportunidades financeiras alencadas à digitalização, como a geração, por exemplo, de publicidade através do Google Ads, através de outras plataformas. Hoje em dia, e há uma tendência que se calhar muitos não estão a prestar atenção, mas estamos a ver jornalistas de renome a abandonarem a sua profissão num órgão de renome. A CNN já perdeu vários jornalistas porque eles transformaram-se em produtores de conteúdos, ganham muito mais pelas visualizações. É normal um indivíduo que tem 1 milhão de visualizações fazer $100 mil, são 6 milhões de meticais, só por aquele vídeo. E se eu fizer 5, 6, 7, 10 vídeos, quanto dinheiro eu faço? Hoje, produtores de conteúdos nas plataformas digitais ganham muito mais do que qualquer órgão de mídia. Se aqueles que são muito seguidos, que têm 50 milhões de seguidores, se ele faz um vídeo, esse vídeo tem 5 milhões de visualizações, o que ele recebe daquela plataforma é muito em relação ao que um órgão poderia gerar no mesmo período. Então, há esta tendência de nós recorrermos a buscar informações a esses tais influenciadores que têm muitos seguidores e acabam alcançando muito mais pessoas e fazem muito mais dinheiro com isso em detrimento dos órgãos tradicionais. Muito obrigada, Sérgio, pela sua contribuição. Rogério, consigo. Eu sei que tinha um comentário sobre a questão da sustentabilidade e também tivemos uma questão da plateia
Obrigado por me chamar Rogério, porque ser mais velho, aqui estou a receber muitos títulos. Eu, no início, perguntei como é que eu lhe devo tratar, porque não era possível. É um exercício muito difícil. Então, mas muito obrigado. Mestre, não é? Não, Rogério, obrigado. Mas é assim, Edilson, censura e participação democrática. Censura e autocensura são duas faces da mesma moeda, mas são distintos. A censura é aquela que é exercida, no caso de mídia, no ambiente externo, através de agentes externos, com o poder para o fazer, interferindo e impedindo a liberdade do exercício, do livre exercício da profissão aos indivíduos ou aos órgãos. A autocensura é o fenómeno de que, por qualquer razão política, social, do ambiente externo e às vezes interno, o jornalista, o profissional, ele próprio opta por restringir a sua própria liberdade do exercício da profissão. Nós temos, eu gosto sempre de distinguir, quando falo da censura e autocensura, em mídias privadas e setor público. Eu acho, pela experiência que eu tenho, que a censura que se manifesta por via de interferência externa nos órgãos públicos é mais visível do que nos órgãos privados. Em contrapartida, também acho que há uma ideia romântica de que no setor privado não há autocensura e não há censura. Essa é uma ideia romântica de que nos órgãos privados há uma total liberdade. É apenas mais grave nos órgãos públicos, porque tem outras obrigações perante o cidadão, obrigações estruturais, mais do que o órgão privado. No setor privado, seria menos considerável a autocensura ou mesmo a censura se existisse aquilo que o meu colega do painel já viu, e a Adriana, que é existir aquilo que se chama códigos deontológicos, mas sobretudo linhas editoriais claras. Quando a gente fala de regulação, é que a regulação vai exigir que cada órgão tenha uma linha editorial. A linha editorial não serve apenas para ficar claro o que é que defende ou o que é que pode defender aquele órgão corporativo como instituição, mas serve para proteger o jornalista. Porque se eu sou contratado para um órgão de informação público, mas neste caso privado, a primeira coisa que eu quero saber é qual é a linha editorial. Eles vão dizer, a linha editorial que orienta este órgão é esta. Ou seja, se eu amanhã escrever um artigo dentro da linha editorial, mas que o editor não quer que eu publique, eu posso pedir a minha demissão e ser indemnizado. Obrigada, Rogério. Anabela, eu consigo. Tivemos uma questão na plateia, mas também não sei se quer comentar a respeito da diferenciação dos mídias tradicionais e os fake news, como é que podemos recuperar aqui a credibilidade. Eu acho que foi essa questão que foi levantada. Eu acho que o Rogério acabou já. Penso que sim. Não, prontos, muito obrigada. Concordo plenamente. Eu acho que há coisas que, para mim, já são indiscutíveis. Muito bem. Hoje refletimos sobre o impacto dos meios de comunicação na democracia, os desafios da desinformação, a sustentabilidade dos mídias e o papel das redes sociais na difusão da informação. Para encerrar, deixo uma última questão para os nossos painelistas, a mesma questão para todos. Se tivessem de apontar uma ação prioritária para garantir um ambiente mediático mais sólido, sustentável e independente, qual seria? Em 1 minuto, vou repetir,
se tivessem de apontar uma ação prioritária para garantir um ambiente mediático mais sólido, sustentável e independente, qual seria? Adão, comece consigo. Bom, eu acho que seria ampliar o debate a nível comunitário, através das rádios comunitárias, que elas têm propriedade dos diversos eventos que acontecem localmente. Aliás, o debate até faz-se sem grandes limitações. Nas línguas locais é preciso valorizar este saber local, o debate que se faz localmente, a informação chega mais facilmente e há um maior engajamento. O que acontece, por exemplo, é que se a informação chega distorcida, e depois temos todos os eventos que nós assistimos em cascata. Por via das fake news, por exemplo, podemos disseminar um conteúdo de ódio, podemos ter convulsões que temos estado a assistir, exatamente porque a informação ou foi mal construída ou foi mal entendida, porque temos este déficit educacional também na língua oficial, que é o português. Mas se a informação me chega naquela língua que eu uso, então é por isso que eu escolho a questão da comunicação comunitária. As rádios comunitárias jogariam um papel extremamente importante e também, por que não, fazer esta transição do analógico, as rádios comunitárias também migram para o digital. Por que que nós não colocamos este conteúdo que é difundido na língua local, na rádio, dentro das plataformas? Por que que os jornais não aproveitam esta plataforma que congrega todo o conteúdo em multiplataforma, ok? Vídeo, áudio, imagem e texto. Muito obrigada, Nas Adão. línguas nacionais também. Adão Matimbe, obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite ao programa Inspirações e por ter partilhado aqui todos esses contributos, não só para o nosso telespectador, mas também para os nossos jovens estudantes. Anabela Adrianópolis, a questão de encerramento para si, uma ação prioritária para garantir um ambiente mediático mais sólido, sustentável e independente. Qual seria? Não acredito na independência, portanto vou aos primeiros. Não acredito que isso seja possível. Eu acredito é que uma ação prioritária para mim seria uma reciclagem e uma discussão abrangente a todos os níveis, como esta que tivemos hoje aqui no Inspirações, para que algumas coisas aconteçam, desde a formação de que falámos aqui, desde a regulação, e para mim isso é que tem que acontecer. Depois, na prática, a gente faz o resto, mas sem isto não é possível. Anabela Adrianópolis, foi um prazer enorme tê-la no programa Inspirações. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Para mim também, foi um grande prazer. Rogério Sitoy, ou melhor, mestre Rogério Sitoy. Lá vai mais um título. Pronto, vamos tirar o título. Rogério Sitoy, uma ação prioritária. Uma ação prioritária para mim é partir do pressuposto que as instituições políticas, as instituições do Estado, todas elas, tenham um reconhecimento de que a liberdade de imprensa, o exercício da liberdade de imprensa, não é a causa dos problemas de um país. Os problemas estão a montante do exercício dessas liberdades. Portanto, deviam carinhar a liberdade de imprensa, que ela faculta mais a participação dos cidadãos através da diversidade de informação. Mas o outro lado é a necessidade de reconhecimento dos mídias que no exercício dessa liberdade de imprensa o façam com respeito às regras deontológicas e éticas de jornalismo, para que eles possam ser respeitados por essas instituições também. Muito obrigada, Rogério Sitoy. Foi um prazer enorme poder conversar consigo nesta edição do programa Inspirações. Foi uma honra. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Sérgio Chuzana, qual é a sua ação prioritária, mesmo para encerrarmos o programa? Bem, eu penso que nós precisamos de seguir o que alguns países africanos já fazem,
Vou dar exemplo da África do Sul, onde já, falando mais uma vez da regulação, onde já há determinação de percentagens de conteúdos que são veiculados nos órgãos. O que nós vemos é que é normal uma televisão, uma rádio simplesmente difundir informação ou conteúdos que 90% são conteúdos externos, não são nossos, não se identificam. Isto causa o problema de, se eu sou anunciante, quero colocar publicidade, onde é que eu vou colocar? Que públicos eu vou alcançar? E o que é que eu estou a promover em relação ao meu próprio país? Nós sabemos que na África do Sul, por exemplo, as rádios devem, até em termos de música, se vai tocar música, tem que ser 80% música local e 20% música, não é? E vemos também, mesmo em termos de conteúdos televisivos, é por isso que isto acabou dinamizando até a indústria de produção cinematográfica sul-africana, em que tens várias produtoras a produzirem várias coisas. Hoje a África do Sul é uma referência nessas plataformas de streaming. Tem muito conteúdo, porque o mesmo está a acontecer com a Nigéria, que estão a liderar em África, a África do Sul e a Nigéria. Tem muitos conteúdos nas plataformas de streaming, porque esta regulação interna permite que haja mais produção de conteúdo local. Então, se nós enveredarmos por este caminho e apostarmos na regulação, vamos, por um lado, incentivar a produção local, dar mais relevância aos produtores locais, aos músicos, aos produtores de televisão e tudo mais locais, terão mais visibilidade, e, por outro lado, incentiva mais quem quer colocar publicidade, ganhar, portanto, fazer com que o assessor ganhe mais dinheiro, porque está a comunicar, gera muito interesse por ser conteúdo local e para além de ter a componente educativa. Então, eu penso que Moçambique já precisa de fazer este avanço. Não apenas vermos conteúdos externos nas nossas televisões e nas nossas plataformas. Nesse caso, quase seria um retrocesso. Eu e o Matinho olhamos um para o outro, porque já tivemos isso na rádio e na televisão pública. Tínhamos percentagens estabelecidas de produção nacional, obrigatório. A rádio pública, aliás, o serviço público de radiodifusão faz esse equilíbrio. Por isso digo, percentagens de música nacional, regional, conteúdo. Então, se calhar é uma questão de voltar-se ao debate e torná-lo irregular. E isso devia ser para todos. Por exemplo, é um pouco estranho com uma rádio comunitária. Que é preciso abrir espaço para o conteúdo local. Né? Com certeza. Imagina uma rádio comunitária, por exemplo, que passa só música de estrangeiros e cantadas em línguas que não são conhecidas. Então, de que isto, né, vale? Eu penso que há uma necessidade de avançar-se rapidamente para essa regulação, para garantir, portanto, que haja mais, que se dê mais valor ao que é nosso e que possa produzir melhores resultados. É urgente chamarmos a nós a responsabilidade. Sérgio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi uma honra poder conversar consigo neste tempo do programa Inspirações. Ao longo desta conversa, analisamos a importância dos mídias na promoção da democracia e da transparência, os desafios da digitalização, a necessidade de combater a desinformação e garantir a sustentabilidade financeira dos mídias. Ficou claro que a comunicação social precisa de inovação, responsabilidade e regulação equilibrada para cumprir o seu papel na sociedade. A comunicação é um direito e uma ferramenta poderosa. Cabe a todos nós promover um ecossistema informativo e mais responsável e acessível. Foi um prazer enorme moderar e apresentar durante esta edição do programa Inspirações, que trouxe como tema o papel dos mídias na construção da democracia e na coesão social. Nós paramos por aqui com a promessa de voltar na próxima semana com mais inspirações e temas que nos trazem muita reflexão sobre onde estamos e para onde pretendemos ir. Para mim foi uma honra. Muito obrigada a todos os painelistas, a si, telespectador, e aos nossos convidados da plateia. Continue a acompanhar as nossas plataformas, que passam mesmo aqui no rodapé. E muito obrigada. Até a próxima e fique bem. Tchau, tchau.